A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Nesta tarde, nesse final de tarde de sexta-feira, eu vim aqui abordar um assunto interessante sobre a palavra de Deus, sobre os finais dos tempos, né? A gente precisa entender que nem tudo que está escrito na Bíblia se propaga para os dias de hoje, tá? A gente vê muito bem que a Bíblia ela é recheada de parábolas, de metáforas e de muitas coisas que a gente precisa entender, principalmente nos dias atuais. E eu quero trazer uma leitura da palavra de Deus para você, referente ao livro de Daniel, e depois a gente trazer para o livro de Apocalipse. Muito bem. No livro de Daniel, capítulo 12, que nos falará a respeito do fim dos tempos, está escrito desta forma. Capítulo 12, versículo 10, que diz: muitos serão provados e embranquecidos, purificados e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Tá? Aí fala, no versículo 11, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, que já foi tirado, tá? E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esse tempo aqui também já foi concluído, tá? Bem-aventurados os que esperam e chega até 1335 dias. Isso aqui também já foi concluído. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás até o fim dos dias. Te levantarás para receber tua herança. Queridos, a gente observa que muitos fazem essas leituras, por exemplo, do livro de Ezequiel, do livro de Daniel, do livro de Zacarias, e acabam trazendo para os dias atuais algumas interpretações errôneas, erradas, que só Jesus, só o Eterno, para ter misericórdia. Eu quero, nesta tarde, neste dia, trazer aqui uma reflexão para você, falando a respeito dos finais dos tempos, tá bom? Aqui, basicamente, no livro de Daniel, está nos relatando a respeito de purificação, de provações, certo? Mais do que nunca, a igreja, o povo de Deus, sempre foram e sempre serão provados. Por quê? Porque a Bíblia vai relatar a respeito de pessoas que, para chegar a um patamar, a algo, para conquistar algo, elas precisam enfrentar alguma coisa para poder ganhar ou alcançar a coroa. A Bíblia vai dizer que guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E muitas vezes a gente tem aquele entendimento de receber a coroa, um negocinho assim na cabeça, e a pessoa, mas simplesmente a Bíblia não está fazendo referência à coroa, ou seja, está fazendo referência a respeito de entendimento. Aqui as escrituras, elas são bem claras quando ela fala nesse termo, nesse sentido, e é bom que a gente esteja atento, porque nem todas as profecias são para os dias atuais. A gente observa que alguns irmãos erraram e muito. A gente ouve, liga o WhatsApp, liga a TV, liga algumas coisas e a gente vê falsas mensagens que são dirigidas para cada um de nós. E essas mensagens
certo? É dizendo que vai passar 3 dias no escuro, é dizendo que vai passar não sei o quê, e que a lua vai ficar preta, e que o sol vai ficar daquele jeito, e tá entendendo? Só que as escrituras, elas apontam para um tempo, tá, de calamidade, porém, alguns tempos na Bíblia Sagrada já aconteceram. Irmãos, tem certeza que já aconteceram? Eu quero trazer para você Mateus capítulo 24, que vai ser bem interessante a gente abordar, tá bom? E que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai explicar a respeito da grande tribulação, tá? Olha só, capítulo 24 e versículo 15, que diz: Quando, pois, virdes a abominação, desolação, que falou o falso profeta, preste bem atenção, que o primeiro templo ele foi destruído, o profeta Daniel falou a mesma coisa, tá? Sobre esse sacrifício diário ou anual que sempre existiu. E a Bíblia vai fazer referência de que isso seria abominado, que seria retirado, que seria usurpado. De alguma forma, isso seria tirado do meio do povo de Deus e que ninguém mais, certo? Ninguém mais faria sacrifício. Aí eu lhe pergunto, né? No livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, está falando da grande tribulação. Pelo menos é o que a epígrafe da leitura fala, tá bom? A grande tribulação. Porém, aqui, quando, pois, verdes a abominação, a desolação, de que falou o falso profeta, né? Vamos ver aqui. De que falou o profeta, não foi o falso profeta, tá, irmão? De que falou o profeta. Então, Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tiveste aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Muito bem. E aqui a Bíblia está trazendo uma referência, né, sobre a grande tribulação na face da terra, porém a gente precisa observar uma coisa, que Jesus não está falando com brasileiros, Jesus não está falando com espanhóis, não está falando com pessoas de cada nação. Estão falando com quem? Com os discípulos. É isso que a Bíblia está falando. Está falando sobre o que iria acontecer depois da sua partida. Foi uma profecia breve, foi uma profecia rápida que aconteceu. Ou seja, para aquele tempo, para aquela hora, Jesus já concluiu, certo? O Eterno já concluiu o juízo de Deus sobre a face da terra. É o que as escrituras estão dizendo. Muito bem, olha, fala sobre grávidas, fala sobre perseguição, fala sobre Judeia, não é Brasil, não é Estados Unidos, é Judeia. Vamos analisar mais as escrituras. E é esse tempo que as escrituras estão falando, tá bom? E a Bíblia vai dizer aqui, ai das grávidas, orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Para começar, meus queridos, ninguém aqui, ou pelo mínimo, né, alguns não guardam sábado, tá? Alguns aqui não têm problemas de sair no inverno. Primeiro, aqui não neva, né?
Aqui também quase ninguém guarda o sábado. Ou seja, Jesus não está falando para nós, está falando para quem? Para o povo de Israel. E é bastante interessante a gente frisar de que nem todas as coisas, nem todas as profecias são para nós. Aí eu vi, nesses dias agora, uns irmãos profetizando, usando o nome de Deus, e a Bíblia vai dizer o que, irmão? Aleluia, se aquele falso profeta proferir, profetizar e não se cumprir, tá? Pode considerar anátema. Se pode vir outro anjo, um anjo, descer do céu, pregando um outro evangelho, não acrediteis, é anátema. É anátema. A gente vê um monte de gente profetizando e nada acontece. Até mesmo porque as pessoas têm uma falta de conhecimento. O próprio Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras. E quando a gente não conhece as Escrituras, tá? A gente perece. Aqui a Bíblia está apontando, certo? Até mesmo naquela hora que alguém diz para Jesus: Senhor, olha que templo lindo, olha a estrutura, como é rico, como é bonito. Jesus aponta para o templo e diz: olha, não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeiro, ele estava fazendo uma alusão e apontando, primeiro, para a destruição do templo físico, templo feito de pedra, e depois ele estava apontando para o templo feito de carne, para depois ressurgir, para depois ressuscitar. Ele falando isso, como profecia, todos olhavam para ele, dizendo: mas como é que pode? Tá? Como é que pode? Ele está dizendo aí uma coisa que levou 40 anos para ser construído, né? Como é que ele vem dizer que o templo pode ser reerguido, né? Derrubado e reerguido com 3 dias? Primeiro, os 3 dias fazia referência à sua pessoa, mas os outros 3 dias que está apontando como se fosse anos, né? Não sei, pode ser 3.000 anos, pode ser 2.000 anos, certo? Mas a Bíblia está apontando para alguma coisa aí. Não estou nem afirmando, porque é um erro a gente estar afirmando coisas que não está escrito na Bíblia. Mas eu sei que o templo dele, ele estava afirmando que iria ser derrubado e depois reerguido novamente, porque Deus o ressuscitara, certo? Pelo menos é assim que a tradução Ferreira de Almeida está nos dando a entender. Então, aqui as Escrituras, ela vai fazer referência de muitas coisas aqui. Uma profecia dessa aqui, tá? Muitos pegam, aí joga para a igreja já está atribulada, aí fica no meio do povo, o povo fica tudo, sabe, sem saber o que fazer, e agora é o final do tempo. Calma, meu amigo, a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeiro, nós temos que estar guardando a palavra, temos que estar guardando as Escrituras. Não importa se você está na Judéia, não importa se você está na Espanha, não importa se você está no Brasil, se você está na Barra do Ceará, se você está na Colônia, no Pirambu, não importa. O que importa é que você esteja guardando a poderosa palavra de Deus. Amém? Então, aqui, a vinda do Filho do Homem, tá? Para muitos, tem muita gente dizendo que ele já voltou. Porém, eu fico calado porque se ele tivesse voltado, teríamos visto o sinal da sua vinda nos céus. Tem aí alguns grupos que estão se reunindo, né? Afirmando que Jesus já voltou. Primeiro, Jesus não voltou, sabe por quê? Porque ele não assumiu ainda o seu reino, tá? Mas quando ele voltar, ele vai vir com vara de ferro, certo? Com vara de ferro. E toda a nação de Israel, todas as nações
se curvará diante dele. É irremediável isso. Ninguém vai se esconder. Ninguém vai conseguir contra o seu reinado. A Bíblia vai dizer que as nações vão se irar, né? Quando o Mashiach vir com certeza de verdade, né? Que já está surgindo um monte por aí, dizendo eu sou. Aí tem alguns já se infiltrando lá em Israel, né? E alguns dizendo, esse aí que é o Mashiach, mas a Bíblia diz, ó, que todo olho verá, e ele verá com poder e glória. Meu querido, você não tem noção. A Bíblia diz, ó, com poder e glória. Amém? Então quero trazer essa referência para você, trazer essa mensagem para você, porque a Bíblia, ela está recheada de ensinamentos para nós. Cabe a nós lermos sem querer cair nos laços do adversário e de certas profecias que não coincidem com as Escrituras, certo? Então lá vai um recado para essas pessoas que estão pregando heresias, que estão pregando, né, coisas. Olha, vou lhe dizer uma coisa, o templo foi destruído, o que Jesus falou, foi no ano 70, depois da morte de Paulo, depois da morte dos apóstolos. Entrou a apostasia, tem gente que ainda está esperando, né? A apostasia já chegou, ó, há muito tempo, tá? Há muito tempo. E vem atravessando séculos até chegar nos nossos dias. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer techuvá. Temos que retornar ao caminho. Temos que retornar a Jesus, a Cristo, ao Messias, aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos da palavra, certo? E sinto muito, o que vai te salvar não é você estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. Até existe um fingimento, né? Para dizer se é crente, que não é. Não, eu sou crente porque eu carrego a Bíblia, mas a Bíblia vai dizer, ó, quem é crente de verdade, guarda as Escrituras, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 1, livro de Apocalipse, capítulo 1, vai falar uma coisa interessante, a partir do versículo 3, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma conferida aqui, para ficar mais bonitinho para nós, não é verdade? Olha só o que é que a Bíblia diz. Versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam o que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, vamos guardar a palavra, vamos tomar cuidado, porque com certeza o tempo virá. Amém? Shalom a todos, né? A uma hora dessa deve ser já um Shabbat Shalom a todos, né? Que já estamos entrando no sábado, a partir das 6 horas. Amém? Deus vos abençoe, a paz do Senhor.